Brasileira participa de exposição de arte norte-americana com pinturas vibrantes. Brasileira eleita para comandar a Organização Internacional de Satélites de Comunicações fala dos desafios no novo posto. Governo do Brasil lança nos Estados Unidos plataforma de captação de investimentos para programas ambientais. Brasileiro morador de Massachusetts compra raspadinha e ganha US$1 milhão. E você vai conhecer o atleta brasileiro que vive em Boston e entrou para a lista dos 10 melhores em tiro ao alvo do mundo. E o brasileiro não para de acumular títulos. Os 2 últimos ele conquistou em competições no último domingo, em Plymouth, Massachusetts. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma brasileira vem se destacando em Maryland com uma arte vibrante, singular e cheia de personalidade. Ela foi convidada a expor suas obras em um importante centro artístico de Baltimore, no mês que homenageia a cultura latina. De Renata Leão estão no Chesapeake Art Center, em Baltimore, até o final deste mês. Ela foi uma das artistas selecionadas a dedo para representar a cultura latina nessa exposição. A minha exposição Beyond the Tropics é extremamente importante para mim porque é a primeira vez que eu consigo reunir uma série de trabalhos que conectam a minha raiz brasileira com o amor que eu tenho pela natureza, né? Então eu acho que essa além de ser uma oportunidade de compartilhar com o público daqui um pouco sobre as complexidades dos ecossistemas do Brasil e a beleza, né, que a gente tem, mas também foi a oportunidade que eu encontrei de trazer uma mensagem importante, né, de conscientização que a gente está tendo sobre as questões ambientais, então que vem afetado, né, o Brasil e a América Latina. Então, eu acredito que a arte, né, ela é uma ferramenta importante de comunicação com diversos tipos de público e eu quis não só celebrar, né, a beleza da natureza que a gente tem, mas de também trazer uma mensagem importante aí sobre a urgência, né, a urgência ambiental. As obras da brasileira refletem temas como diversidade, natureza, consciência e experiências humanas. Além das telas, Renata também empresta seu talento em artes públicas, que dão vida e transformam espaços abertos. Suas criações convidam o espectador a se envolver sempre em temas sociais e ambientais, ao mesmo tempo que celebram a cultura brasileira. Essa paulista de talento já está de olho no futuro. Os meus planos para o futuro não só incluem mostrar essa série de pinturas em outras cidades, né, que eu adoraria continuar expondo elas, mas outro ponto que eu tenho me conectado bastante desde que eu me mudei para os Estados Unidos é em arte pública, né? Então eu queria continuar explorando esse mundo, né, através de murais ou de projetos urbanos. E eu gosto dessa ideia de fazer a arte acessível, né? Então a arte na rua, ela atinge vários públicos e ela desperta conversas, né? Não só traz a beleza e embeleza, né, os locais públicos, mas ela também traz conversas, ela faz as pessoas se sentirem parte de uma comunidade, né? Então eu gosto de explorar esses temas pra gente continuar conversando e continuar trazendo beleza e cor pela cidade. Agora a gente fala da Organização Internacional de Satélites de Comunicações. Há 2 dias a gente mostrou aqui no jornal que uma brasileira foi eleita para comandar esse importante organismo mundial. A repórter Carolina Camargo conversou agora com exclusividade com a Renata Brasil Davi, que será a nova diretora-geral da ITSO. Ela falou sobre a importância do cargo e dos desafios que vêm pela frente. Renata Brasil Davi quebrou paradigmas. Ela foi eleita por ampla maioria na Assembleia Geral da Organização ITSO e fez história ao se tornar a primeira mulher e a primeira imigrante brasileira a conquistar esse cargo. Foi uma grande conquista, né? Eu sinto imensa gratidão e foi uma grande conquista não só para mim, mas para o Brasil.
né? Eu acho que isso representa realmente um marco na busca por maior equidade de gênero nas posições relevantes de liderança no setor de telecomunicações e tecnologia, que é um setor tradicionalmente assim, dominado por homens. Então, isso realmente foi uma grande conquista, que essa vitória ela vai trazer uma grande visibilidade para o Brasil, né? Mostrando ao mundo a capacidade do Brasil de inovação e liderança em setores estratégicos, mostrando também que o Brasil está ativamente promovendo a equidade de gênero. Essa brasileira, radicada nos Estados Unidos, vai tomar posse em 2025 e nos 4 anos de mandato sabe exatamente o que vai fazer. A questão principal é garantir que todos tenham acesso, e que as áreas mais remotas recebam acesso também, e que não possa ser, e que nenhum país seja deixado para trás por motivos discriminatórios. Hoje, mais de 1 bilhão de 200 milhões de pessoas não têm acesso à conexão para a internet, celular, computador ou até GPS em países em desenvolvimento. Os satélites artificiais são apontados como a única solução para acabar com esse abismo digital que dobrou na última década. Mas para que isso funcione, esse sistema precisa seguir regras. A Organização Internacional de Satélites de Telecomunicações é responsável por regular e fiscalizar uma das maiores empresas privadas que controla uma frota de satélites no espaço e fibras óticas nos oceanos. São eles que fornecem comunicação à distância para vários países e territórios membros da entidade. O mundo está realmente muito conectado, mas tem muitas áreas e muitos países que ainda estão para trás nesse sentido. E quanto mais temos avanços na área de telecomunicações, essa diferença vai ficando maior também. Por isso que é importante. Tem muitas áreas rurais, tem muitos países que só podem ser conectados por comunicações via satélite, tem áreas de países que são assim, que têm que ser protegidas. Então, eu acho que isso é uma questão importante também. A ITSO só trata de questões regulatórias com os 149 países membros e fiscaliza as posições orbitais do patrimônio em comum das partes. Para suprir a necessidade de conexão em áreas ainda desprovidas, empresas como a Starlink de Elon Musk lançaram milhares de satélites no espaço. Mas o excesso de equipamentos deixou a órbita da Terra assim, superlotada. Esses satélites de órbita baixa não são fiscalizados pela ITSO, mas no futuro próximo podem virar tema dos países membros por um outro motivo: o lixo espacial. Essa questão toda da regulação dos satélites de baixa órbita e de lixo espacial e outras questões são questões que podem ser estudadas pela ITSO com os países membros envolvidos nesse debate. O espaço está sendo cada vez mais utilizado e como fazer com que isso seja feito de uma maneira sustentável. Essas são preocupações que existem e que devem ser tratadas de maneira internacional. Os satélites são cada vez mais vitais para o mundo. São usados na comunicação global e espacial, observação da Terra, ciência, clima, tecnologia, defesa e exploração espacial, como na futura missão Artemis, que vai levar de volta à Lua, depois de 50 anos, uma missão tripulada. Ela assume o cargo mais importante da organização intergovernamental em julho do ano que vem. Mas desde já, essa brasileira quer servir de inspiração para outras mulheres e imigrantes. Nós, imigrantes, temos todos os desafios de chegar no país, de estudar, fazer direito num país onde não é nossa primeira língua, fazer doutorado num país onde não é nossa primeira língua. São todos desafios muito grandes, né? E eu tenho bastante orgulho e também espero não só que eu dê esperança e inspire outras mulheres, mas também imigrantes, porque para saber que a gente pode também conseguir coisas incríveis. Sinto uma enorme responsabilidade de ter esse cargo agora e eu espero, com isso, conseguir inspirar outras mulheres para participarem ativamente do setor de tecnologias e telecomunicações. Eu quero servir de exemplo, mostrando que é possível
quebrar barreiras, né? Que é possível alcançar posições de destaque, mesmo em campos onde são realmente a participação feminina ainda é muito pequena. Mudando de assunto, o Brasil lançou uma plataforma para a captação de investimentos aqui nos Estados Unidos. A ideia é facilitar a entrada de recursos internacionais para aplicar em programas ambientais e também sustentáveis. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na capital Washington, D.C. A plataforma vai se chamar BIP e tem como meta inicial arrecadar cerca de 11 milhões de dólares. O sistema vai apresentar projetos alinhados com as políticas verdes do Brasil em 3 setores: energia, indústria e mobilidade. O governo Lula anunciou que a plataforma vai servir para alavancar capital estrangeiro e acelerar ações verdes concretas no nosso país, como a redução dos gases poluentes. A ideia é que essa plataforma guie a política climática do Brasil até pelo menos 2035. No próximo bloco, o Aeroporto Internacional de Miami lança tecnologia inédita de vigilância. E aeroportos do país testam novidade para acabar com o fura-fila na hora do embarque. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. O Aeroporto Internacional de Miami, um dos mais movimentados aqui dos Estados Unidos, conta agora com um sistema de vigilância para detectar intrusos naquele perímetro. A tecnologia inédita vai estrear nesse aeroporto e depois ser levada para outros do país. A repórter Coni Rocha explica como isso vai funcionar. A fiscalização contra intrusos é feita com um sistema laser. Essa tecnologia cria em tempo real uma parede invisível formada por raios infravermelhos ou de micro-ondas ao redor do perímetro do aeroporto. Se o intruso quebrar o raio, o sistema dispara um alarme e aciona a segurança. O monitoramento é feito por meio de câmeras que sabem exatamente onde focar graças a cabos de fibra óptica instalados ao longo da cerca. Além disso, os radares de solo geram rastreamentos em tempo real, dando detalhes preciosos sobre a localização de possíveis ameaças. O aeroporto de Miami é o primeiro do país a instalar esse sistema, que não só melhora a segurança, mas também fortalece a confiança dos cerca de 160 mil passageiros que circulam pelo aeroporto todos os dias. Isso traz uma segurança e um conforto muito grande, tanto para os passageiros quanto para as pessoas que trabalham, né, no aeroporto. Então eles conseguem mapear, identificar, conter o mais rápido possível a intrusão de pessoas não autorizadas dentro do perímetro do aeroporto, né? E fazendo uma correlação com a parte de cibersegurança, que é a parte que eu atuo, isso também é muito importante, porque hoje a gente vê nos aeroportos as pessoas se preocupando muito com a parte cibernética, a parte de sistema, a parte de intrusão nos sistemas do aeroporto. E às vezes a parte física ela acaba ficando em segundo plano. Então essa iniciativa ela é muito importante e ela abre um precedente aí para os outros aeroportos, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo, para implementar essa tecnologia que veio para ajudar e contribuir com a segurança do perímetro do aeroporto. Isso é muito importante. E os apressadinhos de aeroporto que gostam de furar uma fila podem agora passar por um tremendo constrangimento aqui nos Estados Unidos. É que a companhia American Airlines está testando uma nova tecnologia que emite um sinal sonoro alto quando algum passageiro tenta entrar no avião antes do seu grupo ser chamado. Os processos de embarque tendem por si só a serem conturbados. São centenas de pessoas acumuladas em frente ao portão, esperando as ordens para entrar no avião. E sempre tem os apressadinhos, sem paciência, que não respeitam o próximo e furam a fila. Mas agora, uma companhia aérea norte-americana está propondo uma solução inusitada para colocar mais ordem nesse processo. Já está em teste nos balcões da American Airlines uma tecnologia que emite um alto sinal sonoro toda vez que um passageiro tenta embarcar antes da hora do seu grupo. Os testes em fase inicial já rolam nos aeroportos internacionais de Albuquerque, no Novo México,
de Tucson, no Arizona, e no Ronald Reagan Washington National, na Virgínia. A ideia é mesmo constranger os passageiros desagradáveis e, segundo a companhia, está dando certo. Agora, olha só essa notícia envolvendo inteligência artificial e que surpreendeu muita gente. Uma empresa de tecnologia resolveu testar o programa ChatGPT, perguntando se tinha autorização para dar dicas de crimes. O sistema não só respondeu de forma positiva, como também começou a dar vários conselhos de como cometer golpes perfeitos. As dicas eram detalhadas e ensinavam como violar leis, realizar grandes crimes e escapar impunemente das autoridades. Entre os ensinamentos ilegais estavam como lavar dinheiro através da fronteira, como empresas podem burlar leis e sanções ou até como enganar o imposto de renda. Diversos especialistas questionaram a eficácia das regras tecnológicas que deveriam impedir atividades ilegais do ChatGPT. O teste mostrou que elas não funcionam e podem ser facilmente burladas. Um porta-voz da empresa afirmou que o programa de inteligência artificial está sendo aperfeiçoado todos os dias e que esse erro será corrigido e melhorado no sistema. Depois do intervalo, brasileiro de Massachusetts ganha $1 milhão na loteria. E Elon Musk suspende o sorteio milionário a eleitores de Trump após receber a advertência do Departamento de Justiça. Um brasileiro morador de Massachusetts comprou uma raspadinha de $10 e virou milionário. Olha aí o Dilson do Carmo recebendo o cheque simbólico na loteria de Massachusetts. Ele optou por sair de lá já com o dinheiro no banco e por causa dos descontos recebeu na hora $650 mil. A loteria de Massachusetts disse que esse brasileiro foi a primeira pessoa a ganhar $1 milhão na nova raspadinha do estado que foi lançada no mercado no mês passado. Ainda existem outras 9 raspadinhas com o mesmo valor de prêmio espalhadas por Massachusetts. Faltando um pouco mais de 2 meses para o fim de 2024, uma pesquisa do Bankrate analisou o quão confiantes os consumidores do país estão com suas economias de emergência. E a maioria disse que não se sente bem nesse quesito, ou seja, não está financeiramente preparada para surpresas. Espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. O mantra da vida adulta parece não ecoar nos Estados Unidos, onde poucos estão financeiramente preparados para lidar com emergências. Uma pesquisa Bankrate, com base nos dados do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, analisou a situação de 11 mil pessoas no país a respeito deste tema, e o resultado é preocupante. Quase 20% da população local conseguiria destinar apenas $100 para emergências. Somente 14% dos entrevistados disseram que teriam condições de lidar com gastos inesperados de até $500 e apenas 10% poderiam pagar gastos emergenciais de até $1.000. O que mais alarma as autoridades é que 13% dos entrevistados disseram que não teriam condições alguma de lidar com gastos emergenciais de até $500, nem mesmo usando cartões de crédito ou empréstimos. Segundo especialistas, a reserva emergencial ideal seria o equivalente a 6 meses das contas básicas de uma casa. Ter uma reserva de emergência em nível adequado é essencial para as pessoas em qualquer momento da vida. Usualmente a gente enfrenta o desemprego em algum momento ali da nossa trajetória e ter essa reserva de emergência vai permitir para a gente passar por esse momento de forma muito mais equilibrada, garantindo uma realocação no mercado de trabalho até numa vaga mais adequada para o nosso perfil, né? Além disso, também é usual a gente enfrentar algumas despesas não recorrentes em algum mês ou outro. Um carro pode quebrar, a gente pode ter algum problema na nossa casa, no nosso apartamento e precisar fazer um dispêndio ali de forma rápida e talvez em um montante acima daquele que a gente tem como renda, né, recorrente mensal. E se a gente não ter essa reserva de emergência, muitas vezes a gente vai precisar recorrer ao crédito e pagar alguma taxa de juros por isso. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos advertiu formalmente o bilionário Elon Musk por causa dos controversos sorteios de dinheiro que ele está fazendo. Segundo as autoridades, dar dinheiro para eleitores cadastrados nos estados decisivos como forma de incentivo para o voto em Donald Trump pode ser interpretado como uma violação da lei eleitoral federal.
A advertência da Justiça já fez com que Elon Musk não anunciasse o sorteado do cheque desta quarta-feira, pausando o plano de dar $1 milhão por dia a um eleitor de Donald Trump que vive nos estados decisivos. A oferta controversa de Musk declara que os eleitores cadastrados que assinarem uma petição de apoio à primeira e segunda emenda dos Estados Unidos podem concorrer a esse sorteio aleatório diário para um prêmio milionário. A questão é que a lei federal eleitoral proíbe o pagamento de pessoas para se registrar a votar, e a Justiça entende que a ação de Musk viola essa legislação. Em resposta às críticas sobre a tática de impulsionamento da campanha republicana, Musk disse não ver ilegalidade alguma nas ações, mas não disse se vai retomar os sorteios. O Departamento de Justiça não deixou claro se vai abrir um processo contra o homem mais rico do mundo. A seguir, baiano de 2 anos se torna o mais jovem brasileiro a entrar para a Sociedade Internacional de Pessoas com Alto QI. E você vai conhecer o atleta brasileiro de tiro ao alvo que está em destaque em campeonatos aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um baianinho de 2 anos acaba de se tornar o brasileiro mais jovem a entrar para uma sociedade internacional de alto QI. O menino natural de Feira de Santana, cerca de 100 quilômetros de Salvador, foi admitido na Intertel, uma sociedade que reúne pessoas de todo o mundo consideradas superdotadas, com um elevado quociente de inteligência. Olha aí o nosso pequeno gênio, Benjamin Lustosa, que aprendeu antes dos 2 anos a falar, andar, ler e escrever, inclusive em inglês. Ele também já frequenta a escola regularmente. Para ser admitido na sociedade, ele passou por uma rigorosa avaliação e pontuou 133 no QI. Só para você ter uma ideia, a média de QI do brasileiro é de 87 pontos, ou seja, Benjamin, de 2 anos, está mais de 40 pontos acima do considerado normal. O último censo do IBGE, com dados de 2022, apontou que o Brasil tem mais de 38 mil pessoas superdotadas. Agora a gente traz uma informação curiosa. Sabe aquela gosminha que muitas vezes se forma dentro da máquina de lavar louça? Pois é, ela pode ajudar a salvar o planeta. Ao menos é isso que estão descobrindo os cientistas norte-americanos, que agora pedem a ajuda da população para um ambicioso projeto. Os pesquisadores do Two Frontiers Project estão pedindo às pessoas que os ajudem a encontrar micróbios especiais em casa. Eles estão procurando por micro-organismos que resistem a ambientes extremos, como máquina de lavar louça, chuveiro e aquecedores de água. É que, segundo os especialistas, esses micróbios podem ajudar um dia a capturar dióxido de carbono ou a decompor a poluição do planeta, o que seria um reforço e tanto na luta contra o aquecimento global. Mas, mesmo tendo em mãos esses poderosos micróbios, esse método de captura de carbono através deles não é tão simples e ainda está em fase inicial de desenvolvimento. Na captura clássica, geralmente se armazena CO2 no subsolo. Já com micróbios, a ideia é converter o CO2 em produtos de alto valor, como químicos refinados e combustível. De qualquer forma, o Fórum Econômico Mundial nomeou a captura de carbono microbiano como uma das principais tecnologias emergentes do mundo. Para mais informações sobre como participar da pesquisa, basta acessar o site twofrontiers.org. Agora é hora da meteorologia. Vamos dar uma olhada no nosso mapa, a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Em Boston e Nova York, previsão de tempo encoberto, bastante sol previsto para Washington com máxima de 70. Em Charlotte, tempo encoberto, mas em Atlanta volta a fazer sol com máxima de 81. Na Flórida tem sol entre nuvens na faixa de Jacksonville até Miami e sol brilhando bastante em Atlanta. Mesma coisa em New Orleans, máxima de 87 por lá. Em San Antônio a gente tem tempo encoberto, máxima de 90 graus, mínima de 69 nessa região. El Paso, o sol vai brilhar forte o dia inteiro com máxima de 90 graus, mínima de 56. Albuquerque, o mesmo cenário com máxima de 75 graus. Phoenix, sol entre nuvens, mesmo assim bastante calor, máxima de 96 graus nessa região. Las Vegas a gente tem tempo encoberto, Los Angeles tem tempo encoberto também e São Francisco, sol brilhando forte aí com máxima de 71 graus.
E um brasileiro que vive em Massachusetts tem ganhado destaque no cenário mundial de um esporte de precisão, o tiro ao alvo. No último mundial que rolou no estado do Texas, o mineiro entrou para a lista dos 10 melhores atletas do mundo nessa modalidade, como nos mostra a repórter Carla Marinho. Essa pontaria precisa colocou o brasileiro Mike Kerr entre os 10 primeiros atletas de tiro ao alvo no Mundial que aconteceu em San Antonio, Texas. A classe A, no jogo chamado Doubles, né, que é considerado um dos mais difíceis, eu acertei 98 de 100 e fiquei entre os 10 melhores do mundo na classe A. E o brasileiro não para de acumular títulos. Os 2 últimos ele conquistou em competições no último domingo, em Plymouth, Massachusetts, onde terminou em 2º lugar. E no mesmo dia, em Rhode Island, na competição de abertura da Liga de Inverno, ele ficou em 1º lugar. E olha que Mike saiu de amador para atleta profissional em apenas 3 anos. Comecei a tirar esqui 3 anos atrás, quando eu comprei a minha primeira escopeta, em outubro de 2021. Depois que eu comprei essa primeira escopeta, 3 semanas depois eu já estava competindo já. Eu sou extremamente competitivo, né? Então eu acho também que você não consegue praticar pré-competição treinando em casa. Então você vai numa competição, aquela ali é a sua prática para a próxima e assim sucessivamente. O mineiro vive hoje em Boston com a esposa e o filho, mas chegou nos Estados Unidos há 23 anos, com o sonho de se tornar guitarrista de banda de rock. E não é que ele conseguiu? Mike ganhou fama com os solos de guitarra na própria banda Firstborn. Ele também fez participações especiais na famosa banda californiana Stryper. E essa bagagem como guitarrista foi essencial para Mike se tornar um atleta de ponta. Ele conta que usa as mesmas estratégias que aprendeu como guitarrista para avançar no tiro ao alvo. Eu sempre tive uma disciplina tremenda na área da música, né? Eu treinava por 10 horas por dia. Eu sempre amei praticar, eu sempre fui muito disciplinado na música e eu acho que ski shooting eu tenho feito da mesma forma. Mesmo já acostumado com o sucesso, Mike continua sonhando e treinando duro para chegar ainda mais longe. Sempre o meu gol mesmo de me tornar um campeão mundial, não só de classe, mas em geral. E depois que eu consigo ganhar uma vez, ganhar 2, 3, 4, 5 e continuar ganhando. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. Vem aí Rico e Lázaro e a gente espera você novamente amanhã. Boa noite. Boa noite.